Bom, galera, então, o nosso estudo de circuitos elétricos, ele vai ser muito útil aqui, porque a gente vai analisar circuitos elétricos ainda, vamos usar a primeira lei de Ohm, mas com perguntas mais específicas. Perguntas da seguinte forma: quanto que este aparelho mede ali? Quais aparelhos? Então, temos medidores elétricos, que é o tema da aula de hoje. Vocês têm que saber dois, tá? Eu vou colocar eles aqui em tópicos, beleza? Os aparelhos que vocês têm que saber: o amperímetro, amperímetro, e o outro que vocês têm que saber é o voltímetro. Voltímetro. Pessoal, eu acho que os nomes eles já são bem autoexplicativos, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, quero que vocês me respondam, mas não em relação à unidade de medida, e sim a grandeza física. O amperímetro mede o quê? Não é em relação à unidade de medida. Não é em relação à unidade de medida. Em relação à grandeza física. Ampere é unidade, galera. Ampere é unidade do quê? Falaram aqui I. Tudo bem, mas o que que é o I? Corrente, pessoal. O amperímetro vai medir a corrente elétrica. Então ele mede o valor da corrente elétrica que passa por ele. Tá bom? O que que o voltímetro vai medir? Não vale falar volts, hein? Não é unidade de medida. Isso, Luiz. DDP. Muito bom. DDP. Pessoal, quando eu falo medidores elétricos, eu quero dizer o seguinte: eles são aparelhinhos, mas que eles estão arranjados de forma única. Assim, ó, quer ver? Lá no colégio a gente tem um desse lá, tá? Eu ia mostrar pra vocês, mas como a gente não tá tendo aula presencial, ó, tá vendo esse aparelhinho na mão do cara aqui, ó? O nome desse aparelho é multímetro, porque ele tem regulagem para ser amperímetro ou para ser voltímetro, tá bom? Então é um aparelho só que você regula nas funções amperímetro e voltímetro, ok? Tudo bem? O nome desse aparelho é multímetro, é o que tem essas funções. Então você vai pegar e vai ligar ele realmente no circuito para poder medir a passagem da corrente onde você quer e o gasto de energia, DDP, aonde você quer. Tá bom? Então vamos dar sequência, mandar alguma coisa aqui. Eu tenho um multímetro. Ah, realmente, o Luiz. Eu lembro que você comentou comigo, acho, quando a gente estava em aula, que você tinha um. É legal. Legal, o multímetro ele é bem útil. O cara que trabalha com meu pai tem um desse, o Kaique falou. Sim, galera, multímetros são muito usados, tá? Muito, muito mesmo. Então, dando sequência ao nosso estudo, essa daqui é a função deles. É o que eles devem fazer. Um mede corrente, o outro mede DDP. Como que a gente representa esses dois caras? Ó, o amperímetro, ele vai ser representado assim. Imagina que aqui são os fios do circuito, tudo bem? Os fios do circuito. Aí a gente vem aqui e coloca ele representado assim, ó, amperímetro, ó, é um azão, tá bom? Às vezes ele vem cortadinho assim, ó. Só uma nomenclatura, uma notaçãozinha, beleza? No circuito elétrico ele vai ser colocado assim, beleza? Quais são as características dele? Já que ele é um aparelho de medida, ele tem algumas características. Ele tem duas que a gente tem que saber. A primeira delas é que, por ele ser um aparelho, ele teria uma resistência, tá bom? Mas a resistência vale zero. Ou seja, resistência interna zero. E aí, para que vocês entendam a segunda característica do amperímetro, eu vou desenhar aqui dois circuitinhos, duas situações, tá? Então, eu vou desenhar um circuito assim, ó. Colocado aqui. E outro aqui embaixo. Não, vou colocar do ladinho para ficar melhor.
Galera, desculpem a demora aqui, não é fácil desenhar esse negócio aqui não, viu? Tô indo o mais rápido que eu consigo e não deixar tão feio. É, Luiz, você dá risada, né? É difícil fazer isso aqui, cara. Não é fácil não. Ó, galera, vamos lá. Tá desenhadinho aqui. Olhando os dois circuitos, vocês percebem que os dois possuem amperímetros, ok? A diferença dos dois circuitos é a ligação que o amperímetro está fazendo com esse circuito, com aquele resistor. A pergunta que eu faço para vocês é: existem dois tipos de associação, associação em série e associação em paralelo. A diferença entre as duas é que a série é a mesma corrente que passa nos elementos associados e, em paralelo, é uma corrente diferente que passa entre os elementos associados. O da esquerda de vocês, tá bom? O da esquerda de vocês. O amperímetro está em série ou está em paralelo com o resistor? É esse aqui que eu tô falando, hein? Deixa eu ver o que vocês responderam. Luiz falou série, Esther falou paralelo, Kaique falou série. Em série, tá bom? Em série. Como eu sei que é em série? Eu vou olhar da onde sai a corrente sempre sai da placa positiva, né? Lembra? Polo positivo. A corrente sai e vai dar a volta aqui no meu circuito, certo? Então a corrente vai passar pelo amperímetro, passa pelo resistor, vem até aqui e finaliza seu caminho. Veja aqui, a corrente não se dividiu, ela não teve mais de um caminho para percorrer, ok? Já neste segundo caso, a corrente vai sair daqui, vai vir aqui, e quando ela encontrar isso daqui, ela teria dois caminhos para andar, não teria? Dois caminhos. Mas veja o seguinte, perceba, a resistência do amperímetro vale zero. Lembrem-se sempre que a corrente ela tem preferência de passar onde a resistência for menor. Se ela chega até aqui, aí ela vê uma resistência e vê um aparelho que não tem resistência, ela vai falar: opa, para que eu vou passar aqui? Eu venho aqui. E aí a corrente vai passar só pelo amperímetro, ela não passa no resistor. A função do amperímetro é medir a corrente que passa no resistor. Então a ligação em paralelo para o amperímetro é uma ligação errada, porque aqui não está marcando nada. Tudo bem? Por isso, esta montagem está incorreta. Incorreta. O correto é sempre, sempre, sempre deixar o aparelho de medida amperímetro arranjado em série com o resistor, onde queremos medir a corrente que passa ali. Então, é a segunda característica. Primeiro, resistência interna zero. Segunda, deve sempre estar ligado em série. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso? Ou não? Oh, caramba. Cliquei duas vezes ali já. Isso, Fernando, ó, um amperímetro mede corrente, tá bom? Professor, eu me confundi um pouquinho no segundo. É assim, ó, a corrente elétrica, quando ela encontra dois caminhos para andar, ela sempre vai buscar passar em maior valor onde eu tenho menor resistência. É muito mais fácil que ela passe onde a resistência é pequena. Então, como a resistência do amperímetro é zero, se eu colocar o amperímetro em paralelo com o resistor, a corrente não vai passar pelo resistor, ela vai só passar pelo amperímetro, porque é mais fácil para ela. Tudo bem? E aí, o amperímetro não mediria a passagem da corrente no resistor, que é a função dele. Tudo bem? Beleza? Imagina. Mais alguma dúvida, gente?
Pessoal, mais alguma dúvida? Então, eu vou seguir e vou falar do voltímetro. Beleza, vamos falar um pouquinho do voltímetro. A representação dele é exatamente igual à representação do amperímetro. Só que ao invés de A, temos ali um V, né? Então, nós temos aqui um hipotético circuito, certo? E aí a gente vai colocar o voltímetro assim, ó. Tudo bem? Bom, primeira característica do voltímetro, ele tem uma resistência muito alta. Tão alta que a gente fala que ela é infinita. Tudo bem? Tem uma resistência, um número muito alto, infinitamente alto. Tá bom? E aí, novamente, eu vou representar dois circuitos para vocês aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Vou colocar um circuito com o voltímetro em série e um circuito com o voltímetro em paralelo. Então, vamos lá. Nosso voltímetro vai ser colocado aqui. E aqui vai ter a nossa resistência. Vou colocar o voltímetro aqui em cima. E aqui embaixo a nossa resistência. Então, o R aqui, voltímetro, voltímetro. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos analisar da mesma forma que a gente analisou aqui. A corrente, sabemos, sempre sai do polo positivo. Então, a corrente vai sair e subir aqui, ó. Tá bom? Ela vem aqui. Pessoal, alguém pode me falar o que vai acontecer quando ela bater no voltímetro? Alguém, gente? A corrente só divide, Esther, quando temos dois caminhos possíveis para ela percorrer. Ela só tem esse caminho aqui para ela ir. Opa. A corrente ela Deixa eu ver o que aumenta? mandaram aqui. A corrente vai ter dificuldade para passar, o Luiz falou. Elo, a corrente nunca volta, tá? A partir do momento que ela sai, ela não volta o caminho dela, porque lembra que a corrente é um fluxo ordenado por um caminho no fio? Então não tem como ela voltar, tá bom? O Luiz falou que ela terá dificuldade. Realmente, pessoal, o resistor dentro do voltímetro é muito alto, é infinito. Então a corrente não consegue passar por ele. A função do voltímetro não é marcar DDP? Então, veja o seguinte, se tivermos um arranjo com o voltímetro em paralelo aonde eu quero marcar essa queda de potencial, quando a corrente chegar aqui, ó, nesse pontinho vermelho, ela teria dois caminhos para andar, não teria? De novo, ela tem preferência de passar onde a resistência é pequena. O voltímetro não tem resistência infinita, então ela não divide. Ela vem pelo resistor. Ó, ela passa pelo resistor. E aí, o voltímetro vai fazer o quê? O voltímetro não está ligado no resistor? Quando a corrente passa pelo resistor, ela não perde energia, ela não perde DDP, gasta energia. Aí o voltímetro está lá para anotar o quanto gastou. Tudo bem, gente? Então o voltímetro deve ser ligado sempre em paralelo com o resistor. Nunca em série. Então esse arranjo aqui, ó, está incorreto. Tudo bem? Nós colocaremos sempre o nosso voltímetro em paralelo com o resistor, onde queremos marcar a DDP que é gasta ali. Pro. Segunda característica do voltímetro, sempre em paralelo com o resistor. Tudo bem? É o oposto do amperímetro. Beleza, gente? Pro, eu não Isso, entendi um é o oposto direito. do outro.
realmente. Ficou claro isso para todo mundo, Ô, galera? Maria, Alguma dúvida? eu acho que ele não consegue escutar a gente. Você não consegue Claro que escutar a para gente? calcular DDP, corrente, Ah, você vai usar a primeira lei de Ohm. Fernanda, eu não consigo ouvir, acho que você está falando aí, não tá? Eu não consigo ouvir vocês. Se puder mandar pelo chat, tá bom? tá. Então você vai usar sempre a primeira lei de Ohm. Você deve estar se perguntando, mas como que eu vou calcular isso? Sempre ela, U igual a R vezes I. Sempre. Tudo bem? Tá aí, ó. Em quaisquer situações. Fernando, olha só, talvez você esteja com um problema conceitual em relação ao que é a corrente e o que é o resistor. Por isso que você teve a mesma dúvida aqui e aqui, tá? Olha só, a corrente, ela recebeu energia da fonte, ela recebeu energia de uma tomada, de uma bateria, por exemplo, DDP, e ela foi com aquela energia, certo? Quando ela vai passar por um resistor, ela tem que ter energia para passar pelo resistor. Se o resistor for muito alto, ela não tem energia para passar e não passa. Olha o tamanho do resistor do voltímetro. Não é infinito? Então, se a corrente vem e bate no voltímetro, ela não passa por ele. E aí ele não lê o que ele deve ler, que é o gasto de DDP num resistor. Tudo bem? Por isso que ele nunca pode estar em série. Porque ele não exercerá a função dele. Ele deve estar sempre em paralelo. Beleza? A Esther perguntou por que a resistência é infinita. Exatamente por isso, para ele ser ligado sempre em paralelo, para que quando ele esteja em paralelo, a corrente não passe por ele, passe sempre pelo resistor. Se ele não tiver uma resistência muito alta, a corrente vai dividir. E aí ele não vai marcar a DDP total que é gasta aqui. Ele precisa ter uma resistência infinita aqui. Beleza? Esses são medidores elétricos ideais. Na realidade, os reais não funcionam assim, tá? Os medidores elétricos reais, eles vão ter aí algumas outras implicações, tá bom? Esses são medidores ideais. Posso apagar, gente? Galera, antes da gente dar sequência, acabou a parte teórica, tá? Acabou a parte teórica da aula, só isso. Ó. Só isso mesmo, ó, voltímetro e amperímetro. Acabou medidores elétricos, beleza? Tudo que eu falei tá aqui, então você leia hoje aí, ó, da página 27 da sua apostila 4 até aqui, ó, até antes de potência, tá? A gente vai ver potência na próxima aula, até antes de potência. Então, vamos dar uma olhadinha em exercícios aqui. Vamos começar pela questão de número 7, tá? Eu vou pegar a questão número 7 aqui de vocês, que está na página 32. Bom, galera, a questão número 7 fala o seguinte, ó. No circuito elétrico a seguir, o amperímetro e o voltímetro são ideais, ou seja, respeitam tudo isso que a gente falou até agora. Determine a leitura do amperímetro e a do voltímetro. Então ele quer quanto que o amperímetro marca de corrente e quanto que o voltímetro marca de DDP onde ele está ligado. Beleza? Antes de começar, analisa a corrente elétrica, certo? Então vamos lá. Bom, a corrente elétrica, nós sabemos, sempre sai do polo positivo, que é a placa maior, aqui, ó, certo? Então, a corrente ela vai sair do polo positivo e vai fazer o caminho que ela tem que fazer pelo circuito. Então, ela vem, passa pelo resistor de 2 ohms. O amperímetro está logo do lado. Tá ligado em série? Tá. Então, tá certinho. Ela vem, passa pelo amperímetro, que é a corrente que passou no resistor de 2 ohms. Então, o amperímetro vai marcar o valor dessa corrente aqui. Aí ela encontra este ponto.
Neste ponto, ela teria dois caminhos para percorrer. Ela poderia descer ou vir para cá. Mas quem que está aqui, ó? Ó, o voltímetro. O voltímetro tem uma resistência muito alta, uma resistência infinita. Então, ela não vai se dividir, ela só vai descer, né? Então, ela vai passar única e exclusivamente aqui, ó. Beleza? E aí, ela passando nesse resistor de 3, o voltímetro está em paralelo com ele, vai lá e anota a DDP gasta. Então, ela vem até esse ponto. E aí, ela segue seu caminho, né? Segue seu caminho até finalizar aqui o circuito. Então, tá arranjado certinho, tá bonitinho, vamos calcular as coisas, tá bom? O que a gente tem aqui? Nós sabemos a DDP total, o U total é 10 volts, certo? O que mais nós sabemos? Nós sabemos que temos duas resistências aqui, de 2 e 3, certo? Mas não sabemos a corrente. Veja, o amperímetro não marca a corrente total que saiu. Então, se eu quero saber a marcação do amperímetro, eu preciso saber quanto vale o meu I total. Para que possamos calcular o I total, precisamos da nossa resistência equivalente, né? A resistência toda. Então, como é que calculamos a resistência aqui? Vamos ver. Tá série ou tá em paralelo? Tá tudo em série, né? 2 com 3 em série os resistores. Então, a soma é uma soma direta. 2 mais 3. Nós temos 5 ohms de resistência equivalente aqui. Portanto, agora sim, o total sabemos que é igual à resistência, nesse caso total, que é equivalente, vezes o I total. Está aqui a primeira lei de Ohm. A DDP total é 10, resistência equivalente é 5. Quanto vale o nosso I total? 5 está multiplicando, vem dividindo. Então, 10 dividido por 5 dá 2 ampere. Então, o I total vale 2 ampere. O amperímetro vai marcar 2 amperes de corrente total no circuito. Está aqui a resposta da primeira pergunta da questão. Tudo bem, gente? Pessoal, tudo bem? Ok. Vamos ver a marcação do voltímetro? Veja. Ah, a Fernanda está com uma pergunta. Pode perguntar, Fernanda. Não entendi a última multiplicação? Aqui? Aqui, ó. Estou isolando o I. Estou isolando o I. O 5 vai vir dividindo aqui, ó. 10 dividido por 5, 2. É isso? É isso, Fernanda? A gente precisa saber para dar sequência. Ué, primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Lembra? Aqui é a parte que a gente vem estudando de eletricidade, né? U é igual a R vezes I. Só que se eu pego o total, eu tenho que pegar a resistência total e o I total. Então, fica assim, né? É só o jeito de escrever. Beleza? Mas é a mesma equação. Então, agora vamos lá. Vamos ver a marcação do voltímetro aqui. Bom, a corrente que passa nesse resistor de 3 é 2 ampere, né? É esse I aqui. Então, para eu saber a DDP que está sendo gasta aqui, eu vou aplicar novamente uma primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Olha só. Quanto que é o U gasto? Não sei. É a marcação do voltímetro aqui, ó. Eu estou analisando aqui, ó. Tá bom? Que é onde o voltímetro está ligado. Tá. A resistência aqui vale 3 e a corrente que passa aqui vale 2. Então, o U que está sendo gasto aqui quando a corrente passa é de 3 vezes 2, que é 6 volts. Tá aqui. Esta daqui é a marcação do amperímetro. E esta daqui é a marcação do voltímetro. Sim
Ou não? E aí, pessoal? Facinho, né? De boa, né? Tranquilinho. Não? Deixa eu ver se a gente tem mais tempo para fazer mais uma. Não teremos. Bom, ó, se vocês seguirem o que a gente resolveu agora aqui, a forma como a gente fez, vocês conseguem fazer todas as questões disso. Todas. Olha a placa positiva e a negativa, faz o caminho da corrente para verificar aonde que ele está, para verificar o amperímetro, para verificar onde está o voltímetro, e use as leis de Ohm e saiba calcular as resistências equivalentes para poder achar as marcações. Tudo bem? O que mandaram aqui? Não acaba 4h30? Então, acaba 4h30, só que eu preciso abrir agora o Sponte para fazer a chamadinha de vocês. Sobrando um tempo, a gente resolve mais um. Tudo bem? Fernanda perguntou, por que nessa última conta você usou o R como 3 e não 5? Fernanda, olha só, o que eu estou calculando aqui é a marcação do voltímetro. Aonde o voltímetro está ligado? Ele está ligado no resistor que tem 2? Não, ele está ligado no resistor de 3 ohms apenas. Então eu preciso saber a DDP gasta quando a corrente passa no de 3 ohms. Por isso que eu usei o R igual a 3. Ele está aqui, ó. Olha ele aqui ligado, ó. Tá aqui, ó. Não tá no circuito todo. Tudo bem? Ok? Beleza. Então vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui.